Boa tarde a todos que estão conectados na internet, que estão aqui no Instagram. Estamos começando mais um Entrevista pelo Mundo, hoje 24º programa. A gente começou esse quadro lá no dia 30 de março e a ideia é conversar com pessoas espalhadas pelo mundo, em diversas cidades do Brasil e do mundo, para saber como cada cidade e como cada cidadão está lidando com essa pandemia causada pelo novo coronavírus. Nesses últimos dias a gente falou aqui com a cidade de Amparo. Ontem foi uma live bem legal. A gente conversou com a Larissa, presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Amparo, e foi bem bacana. A gente teve até que estender, a gente fez duas sessões para que todo mundo que tivesse mandando perguntas, dúvidas, pudessem esclarecer. Então foi bem bacana. Essa entrevista já está disponibilizada lá no meu canal do YouTube, né? Rafael Leopoldi também. E hoje a gente volta para a Europa para conversar com o meu xará, Rafael Nonato, que está morando em Paris, lá na França. A gente já conversou ao longo desses 24 programas com Itália, Estados Unidos, Portugal, aqui no Brasil, Japão, Alemanha, Suíça, Inglaterra e que mais? E Austrália. Então a gente já conversou em vários países do mundo, e hoje a gente vai para a França, que a gente não tinha ido até então. Deixa eu só ver aqui. Combinando aqui com o Rafael, que ele já está quase entrando aqui na live. Então a gente vai conversar com o meu xará. Ele é capoeirista, trabalha com isso lá em Paris, e a gente vai conversar com ele para ter a visão dele de como é que estão as coisas lá na França. A França, que ela... Deixa eu só pegar aqui a lista. Ela tá... Não tá tão grave a situação, mas ainda assim, né, tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 6º país no mundo em número de contaminação. Ó, Rafael chegou, ele aqui é o fantasma Abadá, então eu vou colocar ele aqui já pra gente bater. Lá de Paris, na França. Ele entra. Grande xará! Fala, Rafael, tudo bom? Fala, meu xará, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro eu gostaria de agradecer aí a sua participação. Obrigado mesmo por aceitar participar aqui desse quadro, onde a gente conversa com pessoas de várias cidades do mundo para saber como cada um está lidando com toda essa pandemia, essa bagunça que aconteceu no nosso mundo, infelizmente. Rafael, você mora em Paris, na França. Há quanto tempo você está aí e como é que está essa situação aí hoje? Cara, eu tô aqui vai fazer 1 ano e 5 meses, né, que eu cheguei. E, na verdade, eu não moro em Paris. Eu moro em 25 minutos de Paris, uma cidade que chama Moulins. É mais tranquilo. E como tá a situação aqui hoje, a gente está isolado, né? Já tem cerca de 40, 50 dias que a gente está nessa situação, que está pegando o mundo todo. Mas como aqui a gente entrou primeiro que no Brasil, então a gente já está tendo que fazer criar rotinas novas, né, para lidar com essa pandemia, e teve muitos casos aqui também. Então criar, é tudo novo. Então, é crise financeira, é adaptações, né? Então, é se adaptar a cada dia, criar plano de rotina novas, né? E é isso. Reestruturar a vida, né? Reestruturar, é recomeçar. Eu sinto que a gente tá recomeçando tudo. Acredito que quando passar isso, vai ser uma nova fase para todo mundo, né? Então,
é um pouco. E é isso. Assim, tem coisas tristes, que tem muitas mortes, né, acontecendo, mas também tem casos de recuperação e saber lidar com isso tudo, com ansiedade e né, com notícias boas que chegam e notícias ruins. Então, a gente tem que saber lidar, tem que aprender a lidar né, E também saber filtrar um pouco a quantidade de informação, tudo, né? porque se você abre a rede social hoje, você vê muita coisa. Então, assim, eu, como eu sou brasileiro, eu fico preocupado com meus amigos no Brasil, com a família no Brasil. Então, a gente vê a situação que está. Então, essas coisas também preocupam um pouco, né? Mas eu acredito que aqui vai ter o próximo pronunciamento dia 11 de maio, que talvez as coisas comecem a normalizar, mas a gente não sabe, que cada hora são coisas novas que surgem, assim como no Brasil tem acontecido, eu tenho acompanhado tudo. Tem entrado muito, tô vendo aqui, muito capoeira, professor, o pessoal tá aqui entrando para acompanhar a live. Explica pra gente aí, Fantasma Abadá, então, esse é seu nick aqui no Instagram, e é com capoeira que você trabalha aí na França? Sim, perfeito. Eu comecei capoeira em Amparo, né? Quando criança. E aí eu comecei capoeira aí com o instrutor Mussum. Depois eu fui para o Rio de Janeiro e hoje eu vim desenvolver essa cultura, contribuir, na verdade, que ela já é bem desenvolvida aqui na Europa. E aí eu resolvi vir para Paris. Ah, tá. E aí você tá trabalhando com isso aí. Só que agora, com esse isolamento, desde aí de 40, 50 dias que começou a quarentena aí na França, você tá sem trabalhar. A gente tá tudo parado, né? Ainda mais a nossa atividade, que é um trabalho que lida com o público, com o esporte. Então a gente tá parado praticamente. Então tem que adaptar também. Então manter os alunos com as aulas online para todo mundo se manter motivado, que a atividade física nesse momento também é importante, até para você ocupar um pouco a cabeça. E a gente que é da capoeira fazer as coisas que gosta. Então é tocar um berimbau, treinar. E queimar as calorias, né? Porque a gente fica em casa só comendo, cara. Se não fizer alguma atividade física, tá lascado, mano. Daqui 40 dias tem que comprar roupa nova. É isso. É isso. E como é que tá os outros negócios? Como tá tudo fechado aí, é só os essenciais que estão funcionando, né? Mercados, farmácias. Só essenciais. Algumas profissões que eu vejo que funciona aqui, mercado, farmácia, que a gente precisa, né? E que nem eu tenho um amigo que trabalha com construção, então algumas construções elas continuam, trabalhos de escritório, alguns continuam, essas coisas essenciais, isso continua. Tá. E como é que tá? Porque na França eu estava vendo aqui, é o 6º país em número de contaminação. Então, você tem alguma estatística aí de Paris ou aí da sua cidade? Rapaz, na França, confirmado, o Covid tem 117 mil. Né? Os dados eles se atualizam. Mas teve recuperações e mortes pelo Covid, são 20 mil. Isso na França toda. Mais específico aqui, eu não tenho esses dados específicos de cada lugar. Então, esses números, eles se atualizam muito mesmo, né? Eu tô aqui com um site que chama worldmatters.info. Ele tá dando 159 mil casos aí na França, 21 mil mortes e 40 mil recuperados. Então, o dobro de mortes é o número de recuperados aí. Então, graças a Deus, as coisas estão funcionando. E fala pra gente, como é que você vê a questão dos hospitais aí? Você que já está há 1 ano e pouco, como é que funciona? Você é gratuito? Você tem direito por ser imigrante? Como é que funciona?
Não, o imigrante ele não tem direito aqui, assim, as leis funcionam de cada país, né? Então, se você tem você é imigrante aqui, mas você tem um trabalho que tem paga os impostos à lei do país, você tem direito ao hospital. Mas se você Certo. é ilegal no país, você não tem. Recebe algumas ajudas, mas aí são associações que ajudam, mas eu não sei especificar Mas no isso seu para você. caso, no seu caso, que você está aí há um ano e meio já trabalhando, tudo certinho, você tem Não, sim, direito. eu tenho direito, sim. Legal. Como é que tá a sua rotina agora, né? Acabou o trabalho, não está trabalhando, só batendo papo aí, mandando as aulas pelas redes sociais. Como é que tá a sua rotina para você sair de casa? Você sai quantas vezes por dia? Pode sair aí na França? Porque a gente conversou na Itália, por exemplo, para sair de casa precisa de um documento preenchido para ser apresentado para autoridades caso você encontre com alguma delas, dizendo que estou indo no mercado, estou indo na farmácia. Aí na França, como é que está esse deslocamento? É permitido, não é? Na verdade, a gente continua trabalhando de outras formas, né? Então, assim, planejamento, montar uma rotina, não tem como um isolamento você ficar sem rotina. Então, é manter mais ou menos a rotina de acordar, fazer uma manutenção do treinamento, fazer uma consultoria com os alunos, né? Para podendo estar desenvolvendo isso. E a questão de sair, aqui também precisa de um formulário, um documento, porque você tem que especificar o que você está indo fazer na rua. Então, se eu vou no supermercado, ou se eu vou na farmácia, aqui está liberado entre 19 às 10 horas para fazer uma atividade física, correr, algo assim que não aglomere, né? Ah, tá. E se você for ao supermercado, por exemplo, você tem que ficar a 1 metro de distância, a fila é fora. E se o supermercado é menor, entra só 3 pessoas ou 4, o que Então, de acordo com o tamanho do com o mercado. tamanho. Com o tamanho. Então, ir lá, comprar as coisas que precisa. Tem super, que nem, por exemplo, perto de casa tem um supermercado pequeno, mas normalmente você só pode pegar 2 itens de cada coisa, de cada 2 unidades. Tem isso aí também, essa restrição Tem. na quantidade. Porque quando começou isso aqui, as pessoas correram todas para o supermercado e quem chegou primeiro levou tudo e acabou as coisas. Então entraram realmente num desespero, né? Aí depois a coisa foi normalizando e agora, para não ter isso, tem essa regra que cada um pode comprar 2 itens de cada coisa, 2 águas, 2 macarrão, coisa assim, né? Bom, você falou que faltou um E monte sempre de produto. respeitando todas as regras. Se sair, vou passear, sair de bobeira, é 135 euros a multa. Então, é só assim mesmo, né, para o povo obedecer. Rafael, o pessoal está obedecendo? Você consegue perceber que o pessoal está obedecendo? Tem as suas exceções, né? Sempre tem, mas a maioria tá sim, porque os números do isolamento funcionaram, né? Aqui e teve uma redução. Então, o que o presidente falou, que com esse isolamento eles estão conseguindo atender todo mundo que chega, né? Porque o porquê do isolamento? Porque aqui são 16 linhas de metrô em Paris, então você imagina a quantidade de gente que fica em contato no transporte público. Aqui é muita gente o tempo todo. Então, se não tem esse isolamento, você imagina quantos números vai crescer, crescer, crescer o tempo todo. Então, é uma medida que ela é importantíssima e essencial para o momento que a gente está vivendo. Dura, né? Ela é dura, ela complica a economia de uma maneira que a gente não está nem conseguindo calcular ainda, mas todos os países que estão fazendo isolamento de maneira correta estão colhendo os frutos da diminuição da contaminação, né? E aos poucos isso vai liberando alguns, por exemplo,
talvez algumas escolas que não tem muito caso, mas com medidas, né? Aqui não decretou nada, mas talvez seja obrigatório usar máscara durante um tempo. Então vai ter todas... Isso eu ia Porque não tem máscara. Se a gente pensar, tá todo mundo isolado, liberou semana que vem, vamos todo mundo... Não faz sentido. Então isso vai demorar. Talvez pode ser agora dia 11, talvez pode ser daqui, sei lá, 2 meses, a gente não sabe. Hoje ainda o uso de máscara não é obrigatório. Vai ser, eles estão pedindo, fazendo até campanhas para quem costura, eu estou até ajudando a fazer máscaras na mão para doar para as pessoas, para as prefeituras. Quem tem máquina de costura também está doando, fazendo essa campanha para poder estar ajudando. Então, com relação às máscaras, eu vi aqui, saiu uma matéria no dia 19, que a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, está com um planejamento de distribuir máscara e fazer testes em massa em Paris. A cidade de Paris são 2.200.000 habitantes e ela está fazendo um trabalho aí de ter uma média de 1.000 testes por dia e distribuir máscara de tecido para toda a população. Então, isso é uma ação bacana, né? Uma ação, a ideia é para prevenir, né? Para prevenir, e os testes porque se você pegar o Covid, você pode às vezes não sentir tantos sintomas, mas daí se passou, você não pega mais, beleza, mas tem as pessoas que ainda não tiveram, então tem toda essa... Por isso que vai ter que fazer teste em todo mundo. Não tem jeito. E não sei como está essa questão dos testes. Então, cara, aqui tá complicado. São poucos testes. O governo federal comprou uma quantidade alta, né? Uma quantidade grande, mas ainda assim pequena perto do tamanho do país. E aí eles estão distribuindo isso, mas daí vai para os estados mandam para as cidades, só que eles vão das cidades maiores para as menores. Então, uma cidade que nem a nossa, com 70.000 habitantes, ainda não recebeu testes do governo federal. A gente tem aqui na cidade hoje, porque os testes rápidos, que foram comprados pelos hospitais, e é com base nisso que está sendo feito as análises, né, para medir a quantidade de contaminação. Hoje chegaram alguns resultados do Instituto lá de São Paulo. Até, infelizmente, foi confirmada hoje o primeiro óbito devido ao Covid, de uma senhora de 71 anos, faleceu no dia 5 de abril. Ela voltou de viagem do exterior no dia 14 de março, já apresentando alguns sintomas do Covid. Aí ela foi internada na Santa Casa no dia 17. A Santa Casa na Cinta. Isso, na Santa Casa na Cinta. Aí no dia 17 entrou na estatística como suspeita de Covid, foi transferida para o hospital em Valinhos para seguir com tratamento e acabou não resistindo, infelizmente, morreu no dia 5. E hoje, morreu no dia 5 e hoje, dia 22, é que chegou só o resultado confirmando. Então foi o primeiro caso de Covid aqui no município de Amparo. Isso me assusta um pouco, porque não tem, eu não sei, isso assusta um pouco porque a gente não sabe. Então, quando eu converso com meus amigos do Brasil, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Amparo, a gente não ter esses dados é muito preocupante, porque por mais que estão tomando algumas medidas, a gente não sabe. Olha quanto tempo que demorou para sair esse resultado do exame. Eu conversei com um médico há 2 dias atrás, um médico que trabalha em pronto-socorro lá em São Paulo, né, em 3 hospitais em São Paulo. E ele disse que a falta de teste faz com que qualquer ação do governo estadual na tentativa de reabrir o comércio é baseada em nada, assim, porque é achismo puro, porque os números não são reais, né? Isso é realmente preocupante. O que eu vejo assim, o comércio
geral não vai abrir tão cedo, né? Então, o que a gente vê, até para a minha área ou para as outras áreas, o que é se reinventar, né? É criar o que pode ser feito pela internet, né? Como fazer. Então, essas coisas, porque o comércio físico não vai ter tão cedo. Ontem eu conversei com a Larissa Demarchi, que é a presidente da Associação Comercial aqui de Amparo, né? E eles estão negociando com a prefeitura a publicação de um decreto para começar a reabertura gradual do comércio na cidade. Eu vi que aí o primeiro-ministro ele apresentou um projeto de reabertura a partir do dia 11 de maio, né? Isso. Então, aqui o governador de São Paulo, o João Dória, também apresentou hoje um projeto que chama Plano São Paulo de reabertura gradual do comércio, de alguns comércios e serviços, desde que cumpridas várias regras, né, bem estabelecidas. E os municípios também estão seguindo isso essa possa linha. acontecer também. Liberar, porque falou em algumas escolas, talvez as menos afetadas, né? E o que vai acontecer se liberar vai ser aos poucos e com muitas regras, né? Com muitas regras. E o primeiro-ministro, ele fala numa matéria aqui, aí da França, ele fala assim, sem vacina e sem um remédio eficaz no tratamento, a volta da população às ruas deve ser gradual, respeitando essas regras de distanciamento, uso de máscara, mas que mesmo assim não vai ser como era antes. Isso a gente já tem que botar na cabeça que o mundo não vai ser como era antes mais. Assim, hoje mesmo eu fui no mercado de manhã, então eu saio mais cedo, as pessoas estão com medo, né? Aqui, quando isso tudo começou, eles ficam mais retraídos, porque ainda mais como isso é uma coisa invisível, então a gente nunca sabe o que está acontecendo, aonde pode chegar, em quem pode chegar, né? Uma rotina toda. Eu, por exemplo, eu ia para o Brasil, dia 2 de abril, ia ter um grande evento, ia ver família, era para estar em Amparo, e aí cancelou o voo, cancelou tudo, fechou. Pela primeira vez o aeroporto de Paris fechou. Isso é uma coisa... Então, assim... Então é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria. A Dani falou aqui que viu a Dani Leopoldo, minha irmã, tá assistindo a gente também. Seu irmão também tá assistindo. Mandar um abraço pro Wagner. Salvou minha vida. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que ele salvou minha vida. E meu cabelo tava virando uma atração principal aqui nesse quadro. Cada dia ele tava de um jeito, tava um absurdo. E aí eu precisei apelar, chamei ele passou aqui em casa, deu um tapa aqui na peruca aqui, e aí eu tô mais tranquilo. Rapaz, eu briguei com ele, porque ele, no começo, aqui quando começou tudo, aí ainda não era só notícia das coisas que acontecia fora, né? E eu ligava para ele, rapaz, para de trabalhar. Ele, não. Eu briguei com ele até que ele parou. Ele falou para mim. Aí agora eu falo para ele assim, ó, pode atender alguns clientes, máscara, luva, manter a distância. Então, mas não pode, no salão não pode, né? Porque a regra, o decreto não está permitindo, mas tem. Não teve jeito, eu pedi, ele deu um pulo aqui em casa e salvou minha pele aqui. Aqui, ó, então a Dani falou que ela viu uma manchete de reportagem sobre zerar os exames pendentes, solucionar tudo essa semana. Porque aqui no estado de São Paulo, a gente estava com um problema até a semana passada, no final da retrasada, tinha quase 20 mil testes parados no Instituto Adolfo Lutz, porque eles não estavam dando conta de finalizar. Porque você pensa, é um instituto para praticamente todos os municípios do estado. Então não estava dando conta. Aí agora eles colocaram mais gente e tal, estão quase zerando os pendentes. Mas o problema não são os exames pendentes, são os exames que não são feitos.
né? E aí a gente acaba não tendo uma dimensão real porque se não sabe, aqui no começo, quando isso tudo tava na Itália, que teve aquelas imagens fortes, né? Porque a pessoa que infelizmente morre dessa doença, né? Desse vírus, eles não podem ter um velório normal, que como é feito, então acham fechado. Então tem que ou cremar. Então aqui a gente começou a ver muitos vídeos assim que cremavam em campo aberto, coisas assim. Então era muito, isso impressionou muito as pessoas, né? Então o medo de acontecer isso no Brasil, principalmente nas grandes cidades, periferia, São Paulo, Rio de Janeiro, é uma superlotação, né? Embora o público é mais jovem, a gente não sabe como isso pode se manifestar. O público é mais jovem, mas a quantidade de pessoas é infinitamente maior do que da Itália, dos países da Europa. E a nossa estrutura hospitalar não tem capacidade, se der um boom muito grande de contaminação. Não sei se você tem acompanhado, Manaus, lá no Amazonas, tá um caos. Os caras já estão abrindo vala e enterrando um pessoal assim em série, porque não tem estrutura. E só que, infelizmente, pelo que a gente olha nas ruas, não só nas grandes cidades, mas no interior também, as pessoas não estão dando a importância devida para isso. O pessoal tá na rua, sem máscara, andando, jogando bola. O problema é o seguinte, isso é um acelerador de outra doença, do grupo de risco, né? Então, assim, eu sou jovem, eu sou atleta, então se eu pegar não vai acontecer nada comigo. Não vai, pode não acontecer. Mas aí se eu passo para alguém que tenha diabetes ou que tenha alguma doença respiratória, isso agrava muito. E isso as pessoas não pensam, e falam, mas a pessoa já tinha esse problema, por isso que ela morreu. Não, mas se evitar. Ela ia cair ainda com a gente. Então, mas o que você falou é muito verdade. As pessoas, os mais jovens, que não são grupo de risco, eles acabam acreditando que não tem problema. Então, hoje, eu fiquei sabendo que um grupo de caras foram bater uma bola, jogar um futebol, jogar um futevôlei. Então, tipo, tem muita gente que está tratando isso como férias. Só que ele não percebe que na hora que ele volta para casa, ele pode contaminar os pais, os avós. É isso. E aí eles não vão dar conta de resistir. Essa conscientização é a mais importante. Essa conscientização, né? Então, o que o pessoal precisa ter é essa consciência de que ele é o transmissor. O resultado de exames e 24 descartados. Só que daí, desses casos, né, que já foram notificados, pela faixa etária, 9 de 36, 9 são de 61 a 80, 7 são maiores de 80, e aí depois, abaixo de 60, tem 10, 18, são 20 pessoas abaixo dos 60 anos. 10 entre 21 e 40. Então, essas pessoas que acham que os mais novos não têm problema, ontem aconteceu mais um óbito na cidade, que está com suspeita de ter sido Covid, e, se eu não me engano, ele tinha 31, 32 anos. Então, você percebe que não são só os grupos de risco, não são só os idosos,
é preciso respeitar muito, sim, esse vírus. Sim, com certeza. E aí na França, como é que tá? Né? Você falou que o pessoal tá respeitando bastante. Na sua cidade, você chegou a conhecer alguém que já deu resultado positivo e você já chegou a fazer o teste ou conhecer quem fez o teste? Já eu conheci e teve amiga minha que ficou mal. Eu tenho amigos de grupo de risco que não podem sair, que precisa de alguém para ir ao mercado para ela. Várias pessoas. Então, assim, é bem difícil. Não é uma coisa, não é brincadeira. É bem difícil. E aí são várias outras coisas, porque também você em casa, você tem que ocupar a cabeça, planejar o que vai, né, coisas para o seu trabalho, fazer coisas agradáveis e estar sempre positivo. Porque um caso, uma coisa que aumentou muito também, que eu vejo nos jornais aqui, são as violências extraconjugais. Ou fica em casa e aí... Casal e briga. Então, assim, na verdade, um problema gera vários outros, né? E aí isso vai virando uma reação em cadeia, né? Então, eu aqui, eu e minha esposa, então a gente vê a melhor forma como lidar com isso, né? Que sabe que existe, sabe que está aí, ter responsabilidade quando sair e tentar manter o dia a dia útil e fazendo coisas útil e produtivo, é isso. Você falou o que eu queria falar. Rafa, são 16 horas e 32 minutos. Vamos dar só uma atualizada para quem está acompanhando a gente. Hoje o Entrevista pelo Mundo viajou até Mulan. Paris. É que Mulan são várias cidades. Então, assim, é o arrondissement que fala, é a redondeza de Paris. Pode dizer Paris, então, Mulan, Fontainebleau. O Entrevista pelo Mundo foi até Mulan, que é nos arredores de Paris, na França, para conversar com o meu xará, Rafael Nonato, que é professor de capoeira, está lá há quase um ano e meio, e ele está contando para a gente um pouco de como é que está essa situação lá. A Dani está perguntando aqui com relação a estudo de medicamento. Você sabe se aí na França está rolando algum tipo de estudo sobre tratamento? Estudo, são muitos. Só que eles não anunciam nada enquanto é certeza que é isso. Né? Então, o que eu posso dizer assim é isso. Não achou que vai ter um medicamento e tal. Não. Não tem essa coisa assim. Agora, aqui tem muitos estudos, muita coisa. Hoje eu vi até uma reportagem que o vírus também pode ser pego pela água. Água, por exemplo, que a gente fala aí, um córrego, água que não é potável, né? Então aqui eles lavam as ruas. E às vezes lavam as ruas com água que não potável. Mas agora está proibido de lavar a rua com essa água, tem que ser com água potável, porque tem risco do vírus ser transmitido por lá também. Então, como é um vírus muito, muito novo, as pessoas cada hora descobrem algumas coisas. Então, assim, tem gente que o sistema imunológico reage de um jeito, então certos remédios, medicamentos funcionam para ele, para outro não funciona. Então é muito relativo. Precisa estudar muito ainda, né? Estudo, sim. O governo, parece que os Estados Unidos, eles anunciaram que tiveram sucesso com uma vacina e que agora eles vão continuar fazendo alguns testes, mas eles disseram que estão com resultados bem positivos. Então é uma esperança aí que apareça. Rafael, como é que você vê as ações do governo aí? Porque aqui no Brasil tem a questão do auxílio emergencial de R$600, tem alguns projetos e programas para os empresários.
Como é que você viu aí na França? Não, aqui também tem. Também tem para os empresários, para quem tem pequenas empresas, eles também dão um auxílio. Né? O E tá imposto funcionando que é legal? pago é revertido. Funciona assim. Porque aqui o dos R$ 600 lá tá funcionando, mas tem muita gente que está em análise, que fez o pedido que está em análise há, sei lá, 20 dias e o negócio não tá andando, assim. Então, Eu tem tenho muita gente que acompanhado está um pouco. apertado, precisando e não está recebendo. Eu tenho acompanhado um pouco. Aqui funciona assim, mas é para quem é cadastrado também já tem um tempo, com pagamento de impostos e coisa e tal. Se eu não, por exemplo, se tem alguém, um imigrante ou alguém que está ilegal, não tem direito a nada disso. É só quem trabalha regularmente, quem paga todos os impostos. E no Brasil, às vezes, se cadastra quem não está, quem. Né? Então, às vezes, isso não existe. Né? Então, levou um tempo só para se criar um cadastro, uma forma de você participar. Então, esse também é um dos motivos de ter demorado tanto para conseguir finalizar essa ajuda. Rafael, como é que você vê as ações que estão acontecendo no Brasil? Você falou que você conversa bastante com o pessoal aí do Rio, de São Paulo, até daqui de Amparo. Você tem acompanhado as notícias aqui no Brasil? Como é que você vê e como é que você compara? Eu até parei um pouco. Até parei um pouco porque era muita informação. Cada dia era muita coisa. Assim, a gente, como eu te falei, as medidas que foram tomadas aqui devido a isso é para preservar, né? Preservar as pessoas, preservar aqui. As fronteiras estão todas fechadas, eu não sei quando que elas vão abrir. Para vir do Brasil para cá, eu não sei quando vai ser permitido isso depois. Então vai demorar. E o que eu vejo no Brasil é que, claro, preocupa todo mundo a economia, mas nesse momento a gente não tem que pensar em proteger os avós, proteger os pais, os grupos de risco e se cuidar, né? Então, o que a gente escuta que é verdade e que eu tomei consciência é isso, é se cuidar, refletir e fazer isso. Mas vai ter gente que não tem dinheiro para comer, o pai não vai ter. Parou tudo, né? Então, e aí entra o papel do governo, porque assim, se o governo está pelo bem geral, optando pelo isolamento, ele precisa criar ferramentas para garantir que essas pessoas, né, que os impostos que a gente paga no Brasil, sempre pagou, seria para um caso desse no momento, agora, né, ser revertido. Então, assim, só isolar as pessoas também é complicado, né? Só falar, não, você tem que ficar em casa, mas não dá garantias para que essas pessoas continuem, né, se alimentando, pagando suas contas, é difícil. É muito complicado. Então, assim, mas o que vê, para resumir, é isso. Às vezes eu não sei se o que o presidente às vezes fala coisas que vão um pouco ao contrário disso. Ele quer ajudar, mas às vezes se coloca mal. O que é visto daqui é isso. Né? Então, assim, a imagem é assim, infelizmente. Eu também entendo que precisa comer, precisa trabalhar, precisa de dinheiro, mas no momento não está permitindo. Então a gente tem que traçar outra estratégia. Tem que pensar e... Isso aí. Rafael, a gente já está com 40 minutos aqui, estamos quase encerrando. Fala pra gente, você falou bastante que você tentou organizar uma rotina, né, para ocupar a cabeça e tal, e continuou trabalhando aí de outras maneiras. E para lazer, o que você tá fazendo aí para descansar a cabeça e para dar uma relaxada? O lazer é que nem aqui, a gente pode correr de 17 até 19 às 22. Então,
eu moro perto de um rio, então eu vou caminhar um pouco, correr para ver a natureza, né? O bom de morar aqui é isso agora, tem a natureza perto. Então, um pouco isso. Jogar minha capoeira, que para mim é trabalho, mas também é prazer e lazer. Cantar, ouvir música, esse tipo de coisa, acho que... E a sua mulher? E a sua mulher, como é que tá lidando aí com essa pandemia? Ela também é professora de capoeira, então a gente faz as duas coisas. Ah, mas então tá fácil, você fica jogando então, dois capoeira aí, pá. Então é sempre um ajudando o outro, um dando a mão pro outro, e a gente está conseguindo passar isso tranquilo, graças a Deus. Show de bola. Ó, a Dani falou aqui que agora os governadores também estão com datas de retomada. É verdade, né? O Dória fez aqui no Brasil, o Dória fez esse pronunciamento hoje, dizendo que o isolamento total segue até dia 10 de maio, e a partir do dia 11 ele começa uma abertura gradual. Tem até uma lista de segmentos, né, de setores do comércio, de serviços que vão poder abrir com suas regras, mas uma coisa que ele deixou claro, e que também foi falado isso pelo médico há 2 dias atrás aqui no Entrevista pelo Mundo, é que o relaxamento, a flexibilização, né, da reabertura do comércio só vai funcionar se todo mundo respeitar as regras, né, de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel. O comerciante ele tem que abrir a loja dele, ele vai ter que respeitar a quantidade de pessoas mínimas dentro da loja. O cliente também vai ter que respeitar os espaços, porque se caso os números voltem a aumentar, infelizmente vai ter que parar tudo de novo depois. Sim, mas fazendo a coisa com estratégia, dessa forma, eu acredito que é a melhor coisa. Porque que nem aqui nos últimos dias, várias cidades começaram a soltar decretos de flexibilização. Só que ao mesmo tempo que eles estão soltando, o Ministério Público está indo e está proibindo a reabertura. Porque é preciso estabelecer os critérios para reabrir. A cidade precisa garantir que tem leito suficiente para atender todo mundo, que tem fiscalização para saber se todas as empresas e os comércios vão respeitar essas regras. Então, todos esses fatores influenciam na reabertura ou não do comércio, e isso as pessoas têm que entender. Sim, não, com certeza. Talvez é por isso que às vezes eles proíbem, né? Porque se, por exemplo, se é um comerciante, você conversou com quem ontem, você falou? Ontem foi com a presidente da Associação Comercial aqui da cidade. Então, eles têm que estabelecer um senso comum, né? Para poder chegar com um projeto para que a prefeitura apoie. Mas sim, todo mundo tem que respeitar. Exatamente. Porque não é só o comerciante. Todo mundo. É o cliente e é o comerciante. Todo mundo precisa. Hoje, então, como aqui, a gente tem que ir no mercado e só pode pegar 2 itens, todo mundo respeita. Tem que ficar fora do mercado 1 metro de distância na fila, todo mundo está respeitando e por isso que está funcionando. O Marcos Ribeiro está dizendo aqui que a abertura do comércio já é uma falta de respeito com as regras atuais, né? Porque hoje a regra está dizendo que não é para abrir. Então, quando uma cidade opta por reabrir, ela tá fazendo novas regras, mas ela já está ferindo uma regra anterior. É difícil mesmo, é um equilíbrio complicado entre cuidar da saúde e da questão econômica, mas esse é o papel dos nossos governantes, né? Sim, mas dos governantes e da população, porque também não adianta a população esperar que eles façam e eles não colaboram em nada, então não respeitam as regras. Se todo mundo, se cada um agora fizer o seu papel, qual é o meu papel? Meu papel de cliente é ir no supermercado, pegar 2 itens, ficar uma distância obrigatória. Meu papel como
professor de capoeira é não tocar no aluno, é ter uma distância, só poder dar aula para 3 ou 4, não sei. Se a regra for essa, eu vou ter que respeitar. O cliente faça a parte dele, o lojista faça a parte dele. Opa, voltou, Rafael? Voltou, tinha caído, né? Mas beleza. Eu estava aqui completando o que você estava falando. A questão de todo mundo respeitar e cada um fazer sua parte, né? O poder público Sim. faz a parte dele de criar as estratégias para voltar ao comércio. O cliente respeita os espaços e a questão de segurança, assim como o lojista, o comerciante. Mas só para você ter uma noção de como é difícil a população seguir essas regras. Então o pessoal está brigando hoje com a prefeitura porque não abre o comércio. Os bancos estão abertos. Aí, no começo do dia 10, dia 5, né, nessas datas, tava aquela fila gigante para entrar nos bancos. E aí, o pessoal não estava respeitando o distanciamento, né, entre um e outro. E aí o pessoal tava brigando com o banco. Então, tipo, não, o banco, ele dentro do banco, ele deve estar criando um sistema. Agora, fora do banco, é o cidadão que tem que cumprir a regra. Você não pode culpar o banco, ou seja, uma loja, né, o mercado. O mercado também. Aqui você pode entrar, por exemplo, tem mercado que pode entrar 30 pessoas. Aí você tem uma fila do lado de fora. Só que do lado de fora, Sim. a responsabilidade é do cidadão, não é do mercado. É a educação que entra, né? Então, aí a educação, se eu tenho que ficar uma distância, né? Aqui tem alguns amigos do Rio de Janeiro também, que eu morei 10 anos no Rio de Janeiro, e eles estão aqui comentando Jabuti, mandar um abraço para eles de Javali. Pessoal, dizer que é um bate-papo com meu amigo Rafael lá de Amparo, né? Dizer como é que tá um pouco as coisas aqui na França e também saber um pouco como é que tá em Amparo. Saudade de Amparo, saí muito tempo cedo de Amparo. E eles estão falando aqui algumas coisas, a realidade, claro, é diferente em cada cidade, no interior é diferente, no Rio de Janeiro é diferente, nas periferias, nas comunidades e aqui. Né? O Marcelo Javali está falando que está na gente as mudanças, né? Por parte certeza. De cada um. É do indivíduo que começa a mudança, não é de cima para baixo. E o Marcos Ribeiro está perguntando a desigualdade social na França é uma coisa, no Brasil é outra. Você consegue visualizar essa questão da desigualdade social? Olha, eu acho que a desigualdade social, sim, no Brasil é uma coisa, na França também tem, da mesma forma, né? Tem muita gente, talvez com o francês, que vem de uma família rica é uma coisa, mas aqui em Paris tem muito imigrante, então tem muita gente que também está ilegal e passa uma desigualdade social, também sofre vários tipos de preconceito. Então isso está no mundo. É claro que a realidade em cada lugar é diferente, mas isso está no mundo, a desigualdade ela está no mundo. E você pensar uma desigualdade num país como a França, e não dá para comparar com o Brasil, porque é um país continental, é totalmente diferente, né? Então, existe essa desigualdade em todos os lugares, mas elas têm graus diferentes. Ó, o pessoal tá falando de máscara aqui. Obrigado, Marcos, falando que foi a melhor discussão que a gente viu até agora. Eu que agradeço o carinho. O brother falando que você é fera. Ah, mas irmão não vale, né? Meu irmão também fica falando que eu sou legal pra caramba. Mas, ó, queria só mostrar. Aqui também tá rolando máscara, né? O pessoal começou a produzir várias máscaras e vender máscara de tecido e tal. Essa daqui é a última que eu recebi. É do projeto Top 10 da minha mãe, que é um projeto de emagrecimento. E aí, ela
dá para usar legal e protege. Eu acho que questão de uso de máscara precisa ser a gente precisa entrar na nossa consciência essa questão de uso de máscara. Os orientais já usam máscara no dia a dia há muito tempo. Então, isso de repente é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Vai ter algumas mudanças, né? No nosso dia a dia, na rotina. No Brasil a gente tem essa. A gente vive. Aqui eu vi muito isso, né? No Brasil a gente vê, abraça, beija. Aqui eles já têm uma certa distância, eles já mantêm, eles não têm. Por isso que fala que a gente, os brasileiros, são calorosos, coisa e tal. Mas isso eu acho que vai mudar um pouco. Não vai ter jeito, vai mudar mesmo. Rafael, muito obrigado. Show de bola na nossa conversa. Obrigado a você. Bacana a gente entender como é que estão as coisas aí. Espero que os números continuem caindo aí na França. Graças a Deus, né, os números de novos contaminados, de mortes estão diminuindo. Aqui no Brasil a gente ainda não está com diminuição, mas se Deus quiser, em breve a gente começa a diminuir esses números também. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado a você, um abraço aí para todos os amigos que estão aí com a gente. Abraço pro meu irmão, manda ele tomar cuidado. Ele é grupo de risco. Então. E isso preocupa muita gente, a família, né, que está longe. Eu tô 1 ano já quase sem vê-los, então é um pouco... E a capoeira, o pessoal tudo. Então esse isolamento fica um pouco... Mas a gente tem a tecnologia aí para aproximar também. E é isso. Agradecer mais uma vez e parabéns aí pelo trabalho, por essas entrevistas aí. E um abraço para Amparo. Saudade de Amparo. Então, rapaz, precisa vir. Quando tudo liberar, você volta. Aí a gente marca uma cerveja pra botar o papo em dia. Ó, pra gente terminar aqui, o Marcelo pergunta, na opinião da gente, se isso vai até quando. É difícil da gente dizer, né, até quando isso vai, porque cada hora o negócio ele sobe, diminui. Você vê na China, lá em Wuhan, que eles reabriram e aí começou a aumentar os números de casos de novo, então já estão começando a diminuir um pouco. Voltei. Deu uma piscada na internet aqui. Mas beleza. Obrigado mesmo, Rafa. Foi super legal nossa conversa. E ó, o Entrevista pelo Mundo de amanhã vai voltar para o Brasil. A gente vai conversar com uma super amiga minha, Ana de Garamundi, que faz, anos que eu não converso com ela, que a gente não se vê. Ela mora em Mariana, Minas Gerais. E a gente vai bater um papo para saber como é que estão as coisas por lá. Eu tenho alguns amigos aqui também que seria interessante para você conversar. O Javali, ele mora na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. É uma realidade diferente, ele pode contribuir muito com esse bate-papo. A Renata Barrela também, ela está aqui com a gente. Ela tem ela está fazendo um trabalho também de mobilidade articular para as pessoas que não fazem atividade física. Ela também pode falar um pouco como as pessoas